Hoje nós vamos falar sobre ostentação. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Pessoal, faltam 2 vagas, exatamente isso, apenas 2 vagas para fechar o grupo de viagem para Israel. Então, se você quer viajar comigo este ano para Israel, não deixe para a última hora. São apenas 2 vagas. Talvez você, agora que está ouvindo esse vídeo, dependendo da hora que você está vendo o vídeo, já esgotou as vagas, tá? Então, se você quiser fazer a viagem, não perca tempo. Contate o telefone que eu estou deixando aqui embaixo, tá? 11 98948 8599 é um WhatsApp. Pegue informações, se quiser já faça a sua inscrição e vamos viajar para Israel, conhecer Israel, tá? Bom, essa semana encerramos a leitura da porção de Emor e hoje focando nos parágrafos de 79 a 81 do Zoar, 8º ano de leitura. Como eu disse antes da vinheta, vamos falar de ostentação, não é o funk ostentação, mas vamos falar de ostentação. O Zoar vai falar qual é o efeito espiritual da ostentação. Bom, não preciso dizer que o Zoar vai falar que não é muito legal você ficar ostentando as coisas, né? Vamos entender primeiro o que é ostentação do ponto de vista da Kabbalah e por que não é legal ficar ostentando. Bom, ostentação, o Zoar vai dizer, é o seguinte: quando você tem algo, né, num ambiente em que ninguém tem. O Zoar vai fazer um paralelo da história de Jacó com seus filhos na época que havia fome, né, na terra de Israel. E ele vai falar que Jacó não passou por essa fome, Jacó com seus filhos não passou por essa fome. Então, na terra de Israel e nas regiões vizinhas, tirando o Egito, não havia grãos, não havia comida. E Jacó, por estar ali num nível de conexão com o divino, com a Shekhinah, com a presença divina, não passou por essa fome. Então, ele poderia, mas ele não fez isso, ostentar, né? Ele poderia falar, olha, eu tenho comida, eu tenho grão, né? E começar a se exibir. E ele não fez isso, tá? Então, ostentar é isso, é quando todo mundo está numa situação de carência, numa situação de falta, e você não. E você poderia começar a ostentar. Tá? Por que não é legal ostentar? Veja bem, não é proibido, o Zoar fala. Você pode ostentar, tá? Mas não é legal, o Zoar diz, para você mesmo se proteger. Por quê? Porque quando você tem algo e começa a mostrar para os que não têm, você acaba se colocando em perigo pelo famoso mal olhado, né? Aquilo que a gente chama na Kabbalah, Ain Hara. As pessoas que não têm o que você tem, quando você começa a mostrar, elas vão começar, obviamente, a invejar aquilo que você tem, né? Vão querer aquilo que você tem. E elas começam a lançar, portanto, para você e para suas posses, né, uma energia de ambição, uma energia de inveja. Né? E elas podem, por causa dessa energia, a Kabbalah acredita muito nessa energia de mal-olhado, fazer com que você perca aquilo que você tem. Tá? Não estamos falando de nada físico, tá? Não estou falando que a pessoa vai roubar o que você tem, né? Não estou falando que a pessoa vai te atacar, mas só o fato delas desejarem o que você tem, de invejar o que você tem, pode mover energias espirituais que vão fazer você perder aquilo que você tem, percebe? Então o Zoar diz que por isso que você não deve ostentar. Veja que a preocupação do Zoar não é por ética, por moral, né? Não é assim, não ostente porque é feio, né? Não ostente porque você está esnobando. Não é isso. É para você se proteger mesmo, tá? Porque quando você ostenta, você está, então, se sujeitando a essa energia de mal-olhado, você pode acabar perdendo aquilo que você tem. É mais ou menos aquele ensinamento que a gente já viu também aqui no Zoar. Quando você quer que algo dê certo na sua vida, né? Quando você tem um projeto que você está fazendo, algum sonho que você está construindo, não conte para muita gente. Porque quando você conta para as pessoas, você está fazendo que isso fique sujeito ao mal olhado. Então é a mesma ideia, né? Para você proteger algo que você tem na sua vida, algo bom que você tem, é melhor você deixar oculto, tá? Essa é a questão. Bom, e aí o Zoar continua explicando, né, como eu falei, ele pega a história do Jacó com seus 12 filhos, e ele mostra como o Jacó, inclusive, para não fazer essa ostentação, né, de mostrar que ele tinha comida numa época de fome, ele vai ao ponto de mandar os filhos para o Egito comprar comida. Né? Não sei se vocês conhecem a história bíblica, é inclusive aí que vai desenrolar toda a questão deles reencontrarem José, né? Que todo mundo achava que o José estava morto, tinha sido morto, né? E quando os filhos de Jacó vão para o Egito,
eles vão lá e encontram José, que está num cargo de liderança. Ele é quase que o faraó do Egito, né? O vice-faraó do Egito. Mas, bom, voltando à questão, por que eles vão para o Egito? Porque o Jacó, para não ostentar justamente, né, numa época de fome, se ele não fosse ao Egito comprar alimento, o que os vizinhos iam falar? Ué, por que o Jacó não está indo comprar comida? Né? Porque ele tem comida em casa, ia começar uma energia de mal olhado, né? Os vizinhos iam começar a falar, ia começar boatos, fofocas, mexericos. Então, o Jacó, para não sucumbir a essa energia, ou para não se colocar baixo essa energia, ele entra na onda, né? Ele finge que não tem comida, ele se faz de pobre, digamos assim, manda os filhos para o Egito para comprar alimento, tá? Para não dar motivo para os outros falarem. Então, embora ele não precisasse, né, tá dando para entender, para não entrar nessa energia de ostentação, ele manda os filhos para o Egito. Então, o Zohar chega a dar isso aí de conselho, né? Muitas vezes, para você não ostentar, entrar nessa vibe. Então, vamos dar um exemplo. Agora, só me desculpa, eu não vou lembrar se foi o Lúria que falou isso ou o Cordoveiro, mas eles vão falar, um desses dois cabalistas vão dizer que é um ato muito nobre, às vezes, você comprar algo de alguém, né, baseado nessa passagem do Zohar, mesmo quando você não precisa daquilo, para, número um, você não entrar na energia de ostentação, e segundo, fica sendo um ato de caridade, né, uma mitzvah. Então vamos supor que você está andando na rua, e alguém vem te oferecer, infelizmente hoje é uma realidade, né, nas cidades brasileiras, alguém que está precisando, está passando uma necessidade e vem te oferecer, sei lá, um pano de prato, né, vem te oferecer um guarda-chuva, aquelas balinhas no farol. Às vezes a gente sabe que você não precisa daquilo, graças a Deus, né? Você está numa situação econômica boa, saudável, mas de certo modo você não precisa esnobar, você não precisa ostentar. Pode ser interessante, eu não estou falando que é obrigado, tá? Não se sinta na obrigação. Mas por que você às vezes não compra aquilo, mesmo sem precisar? O que vai custar para você? Vai custar R$5 você comprar alguns panos de prato, né? Vai custar R$10 você comprar algumas balinhas da pessoa, comprar 10 pacotinhos de bala, né? Então você compra para não mostrar uma ostentação, percebe? Para não se mostrar superior, para não se mostrar snob, e ainda está fazendo um ato de caridade, né? Está ajudando aquela pessoa, percebe? Para você não representou nada, aqueles R$5, aqueles R$10. E para a pessoa significou muito. Nesse caso, você está agindo como Jacó, percebe? Que mandou os filhos para o Egito para comprar comida, para não entrar na energia de ostentação, e ainda ajudou, digamos, a fazer girar a roda da economia, né? Pôs a roda da economia para funcionar. E a função do dinheiro é rodar no mundo, né? A gente não precisa ficar juntando dinheiro, acumulando dinheiro. Então o Zohar está fazendo aqui realmente toda uma reflexão sobre isso, né? Como a gente lida com o dinheiro, para que a gente precisa às vezes ficar acumulando, né, dinheiro, guardando dinheiro? Se for para essa energia de ostentação, o Zohar diz, repense essa sua atitude, repense essa sua postura. De novo, não porque tem algo errado no ostentar em si, né? Não tem nada errado você querer juntar coisas, né? Por exemplo, ter posses, ter um carro bom, ter joias, ter bons objetos. Mas se for puramente para ostentar, para se achar melhor que os outros, né? Para se achar maior que os outros, repense, porque você mesmo pode estar se colocando numa situação perigosa do ponto de vista espiritual. Então, se for esse o caso, tenha vias de escape, digamos, dessa energia para não sucumbir ao mal olhado e para poder se proteger nesse sentido espiritual. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.